as incorporadoras, processos de gestão dentro dos escritórios, a tecnificação dos escritórios, do trabalho do arquiteto, do engenheiro. Então, isso foi fácil de perceber, né, através das entrevistas, do trabalho. Então, aqui, a Cirela emitindo os seus balanços, a Abiara, que depois se reconfigurou completamente, mudando o conselho. Então, nenhuma dessas ações, uma vez que elas estão em sociedade anônima, podem ser feitas sem tornar isso público. Isso é uma aparente possibilidade de controle num fundamento de desmedida. Então, é um controle de uma desmedida, é um controle que, não, na verdade, ele não opera efetivamente sobre a produção, a superprodução desse produto imobiliário. A mesma coisa, né, essas incorporadoras precisavam, nessa época, né, agora a gente está em outro momento, acenar o tempo inteiro quais eram as suas condições de ampliação. Isso é muito importante do ponto de vista da geografia, porque nisso está envolvido a composição dos bancos de terra das incorporadoras. Então, esses bancos de terra eles são definidos, né, são bancos de terra extensíssimos de cada incorporadora, e a projeção dos seus VGVs. Então, os valores gerais de venda eles estão projetados com muito cuidado por elas, porque isso define a captação na bolsa, né? Isso define o interesse de quem vai aplicar naquela empresa. Então, isso é metricamente posto, mas é desmedidamente produzido. Então, é preciso que a gente tensione sempre essa aparente organização em um fundamento de desmedida. Outra coisa, né, as empresas, aí também era necessário localizar dentro de um corpo mais geral de abertura de capitais, a abertura de capital que levava muitos setores, não só a construção civil, então era necessário localizar se, de fato, a construção civil estava posta nessa leva, e a gente pôde identificar isso. Aqui, bom, peço mil perdões aos cartógrafos muito hábeis que estejam por aqui. Bom, foram trabalhos feitos, né, com delicadeza, numa época difícil. E, assim, qual era a questão, né? Então, se eu queria monitorar a ampliação dos lançamentos imobiliários, né, essa ampliação era empurrada por incorporadoras de capital aberto, né, em situação de capital aberto. E, mais para frente, eu quero compor esse olhar com a presença dos imóveis leiloados. Então, nesse olhar aqui, em dados de 2008 fornecidos pela Embraesp, o que a gente poderia perceber é que o município, por exemplo, na região metropolitana, o município de São Paulo ele era um município extremamente difícil para o lançamento imobiliário das incorporadoras, porque a formação dos bancos de terra é muito difícil, os terrenos são caros, estão envolvidos em texturas jurídicas difíceis. Então, a lógica dessas incorporadoras é sempre ampliar geograficamente a sua atuação. Então, por isso, ampliar para municípios ao redor do município de São Paulo e ampliar ao redor do Estado para cidades médias e em outras cidades ao redor pelo Brasil. Então, esse processo das incorporadoras é um processo que, do aspecto fenomênico, acho que muitos de vocês puderam aferir nas suas cidades, né? A explosão dos conjuntos, dos prédios. Todo mundo me dizia o tempo inteiro, nossa, a incorporadora tal acabou de lançar 6 conjuntos. Isso se generalizou no Brasil como uma prática. E é um reflexo dessa abertura, né, dessa apresentação desse setor em sociedade anônima, num lançamento financeirizado. Os resultados dessa pesquisa, né, é um número expressivo de incorporadoras abriram capital. Essa financiarização, né, redefiniu processos de gestão. A produção, a gente precisa relacionar também a pressão dessas incorporadoras na gestão administrativa dos municípios e das regiões metropolitanas, que muitas delas conseguiam, né, tinham um amplo diálogo com a definição dos eixos de valorização. Então, Rodoanel, que estava em projeto, saiu, grandes vias que estavam em projeto saíram por conta da pressão e da necessidade desses bancos de terra terem acesso, né, terem estrutura. Então, esse processo, do ponto de vista geográfico, ele também é bem marcado para a gente, né? Então, esse final dessa década ele é marcado por uma redefinição de estruturas morfológicas nas cidades, né? São os chamados eixos de valorização, que todo mundo traz informação disso o tempo inteiro. E aí, a dúvida que tinha ficado nesse processo, acerca do trabalhador, que ainda é o nosso interesse aqui, era, do ponto de vista da relação do trabalhador no setor da construção civil, se essa transformação ela era potente o suficiente para redefinir
algumas práticas no canteiro, ou seja, se a condição de exploração acentuada daquele trabalhador mudaria ou não. Agora, termino com isso rapidinho daqui a pouco, mas não mudou. Existia uma expectativa, na época, de que certa tecnificação pudesse interferir no processo, no trabalho do canteiro. Mas isso não aconteceu, e acho também que o professor Paulo já explicou para a gente por que essa relação é tão difícil de ser alterada. Bom, de maneira concomitante, a gente apresenta o endividamento imobiliário urbano, né? Toda essa produção, essa produção desmedida precisa ser realizada, em certo aspecto, ela precisa ser consumida, né? Então, a lei de alienação, ela volta, mais uma vez, como lastro desse processo, né? Esse lastro, ele define os modelos de risco, né? Então, são gestados inúmeros modelos de risco para esses investimentos, né? E essa lei, ela é um dos aspectos que faz com que quem invista nesse setor, porque sabe que, em última instância, esse imóvel, se ele não for pago, ele vai ser retomado. E também são detalhes, pouco tempo, a pesquisa, mas são detalhes que vão aparecendo. Então, a Caixa Econômica produz, por exemplo, uma empresa especificamente localizada para limpar os ativos complicados da Caixa, né? Essa empresa, à época, a gente descobriu. Então, todo imóvel que tinha algum problema ia para essa empresa até que ela limpasse esse processo. E a Caixa, que depois se mostrou com uma financeira, né, muito potente, ela continuava tendo seus números limpos desse processo. Então, tem toda uma estrutura aí dentro que atua no modelo, né, nos riscos, no cálculo dos riscos. A ampliação do crédito imobiliário, que a gente sabe, né, a generalização do endividamento como uma forma de acesso, e aí a pesquisa mais propriamente dita, que é o reconhecimento dos leilões de imóveis como elementos de ritmação da expulsão desse morador, desse trabalhador. Então, o leilão, eu comecei a olhar para os leilões de imóveis de uma maneira um pouco mais estrutural, como uma expressão silenciosa de que esse processo de ampliação do crédito era crítico. E comecei a encontrar, de fato, os inúmeros processos de expulsão. Entretanto, quando eu comecei essa pesquisa ainda em São Paulo, esse quadro não estava posto. Então, dentre as pesquisas, precisava ter cuidado na hora de você selecionar um imóvel leiloado na condição da alienação fiduciária e um imóvel leiloado em outra condição, né? Isso daí foi se pondo, e nos últimos 5 anos isso se colocou francamente. Então, hoje em dia, essa pesquisa se tornou mais fácil, mas nem por isso eu avancei tanto mais nela para trazer os dados fechados aqui, no sentido de que, hoje, grande parte dos imóveis leiloados estão dentro do regime de alienação fiduciária. Né, o que é mais importante é um reconhecimento qualitativo desses endividados. Então, parece que eu que sou a portadora das más notícias hoje. O rosto do meu trabalhador está cansado, e o professor havia feito uma brincadeira, né, que os residentes, no caso dele, eram viajantes, e, no meu caso, se tornarão desaparecidos. Então, não está fácil para mim hoje aqui, né? Porque a verdade é que esse é um processo de expulsão silencioso, que opera, estrutural, cada vez mais estrutural, e difícil de reconhecer, né? E essa pesquisa, ela não invalida os outros processos de expulsão pelos quais a gente vem passando na metrópole. Então, as expulsões efetivas, né, por desalojamento, deslocamento, é só um outro processo que se combina a esses, né? Aqui também vem um pouco dessa maneira de fazer pesquisa que eu reforço para os estudantes, que é do dia a dia, né, de trazendo aquilo que a gente olha e que deixa a gente instigado. E esses dados, à época, eles foram aparecendo. Então, os imóveis começaram a ser leiloados dentro desse regime. E aqui também cada banco de dados desse foi cuidadosamente feito, não era muito fácil lidar com esses dados ainda naquela época. E o que eu fui percebendo, junto com aquele outro mapa, é que a grande parte de imóveis leiloados estava no município, ao contrário dos lançamentos. Então, eu comecei eu estou aferindo, mas isso não isso precisa de mais pesquisa, de que essa pressão a pressão por moradia, ela estava se revelando nesse aspecto, né? Então, isso aqui são 4 mapas, eles reiteram os mesmos dados, são mapas que foram feitos, porque cada um deles
está vinculado a um banco de dados produzido a partir de uma leiloadora específica, elas não se cruzavam, né? Então, fui tratando dessa maneira. E também outros dados que eram importantes, a maioria desses imóveis estava ocupada. Grande parte desses imóveis correspondiam a tipologias postas entre 60 metros quadrados. Então, são tipologias que, eu sei, talvez não fossem os primeiros imóveis, mas não era isso que os dados indicavam, de que eram imóveis de famílias com salários apertados, né, e que moravam em tipologias apertadas também. Então, são famílias que dependem daquele imóvel, aquele é o imóvel de moradia, né? Então, isso foram dados coletados, e eles foram cotejados com entrevistas, e, evidentemente, as entrevistas apontavam o drama dessa desocupação, né? Então, essa reintegração ela está sempre sendo feita em imóveis ocupados. Então, os resultados também, né? A efetividade da lei de alienação, uma retomada ágil e efetiva, né? Os imóveis eram ocupados, pequenos, essa limpeza contábil, como eu expliquei para vocês, e o que é fundamental, né? Uma precarização, isso tudo num contexto de precarização do emprego e um endividamento de longa duração. Então, a gente precisa pôr essas questões para dialogar, né? E essas dimensões metropolitanas da expulsão do morador pelo endividamento. Então, a gente amplia a jornada de trabalho desse trabalhador, né? Então, ele sai de cada vez mais distante, a jornada dele é composta, complexa. Agora sim a gente pode trazer essa palavra com toda a força, né? E ela precisa remunerar esse endividamento em longa duração, né? Então, são essas questões, esses são os elementos de ritmação e de ritmoanálise que estão apresentados. As perspectivas anuais dessa pesquisa, gostaria de trazer dados mais consistentes, mas essa aceleração na retomada, ela só se ampliou, então, hoje em dia, ela está posta, né? Na região metropolitana, a gente também verificou a predominância de apartamentos de tipologia, né, de 60 metros quadrados, muitos imóveis leiloados em localizações nos municípios ao redor do Rio de Janeiro, um pouquinho diferente do que eu achei em São Paulo, imóveis ocupados, em sua maioria, né? E agora, sim, a quase totalidade de imóveis no regime de alienação fiduciária, né? Outros dados que são importantes, né? As incorporadoras, nesse exato momento, elas têm um enorme contingente de produtos imobiliários em estoque, parados, né? Então, todo aquele desenho, aquele risco, está sendo redefinido, e um aumento dos distratos, que não são as expulsões, né, a soltura desse contrato antes que ele se transforme em uma dívida. Então, são dados recentes. Então, eu não quero, né, me alongar nessa exposição, mas as implicações desse processo elas são de inúmeras ordens, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, agora as bases dessa pesquisa estão postas num eixo de valorização definido na Zona Oeste, então, é dele que eu trago algumas informações, né? E vou falar rapidamente disso. Então, que implicações eu gostaria de apontar, né? Então, a substituição da diversidade das formas de morar por formas condominiais homogêneas, isso é importante da gente tratar. Isso está cada vez mais posto, especialmente nesse eixo oeste. Então, a gente vem tratando quais são as tipologias da morada naquele eixo. Elas são diversas e ricas. A gente tem lidado com grupos de quilombolas, com grupos de agricultores urbanos, com inúmeras diversidades desse morar que estão sendo paulatinamente enfrentadas por esse morar condominial. Então, isso não é uma questão simples, é uma questão que aponta para uma diversidade desse olhar sobre a cidade, que ela é obrigatória. Esses condomínios que são produzidos, a tendência é que eles não produzam lugares da vida, né, porque eles são esvaziados na medida em que eles não são plenamente ocupados, né? Além deles serem a produção do homogêneo, eles não são ocupados, porque eles são abandonados na medida em que não se paga a dívida. Aumento das distâncias das jornadas de trabalho, no caso do eixo esse eixo oeste, isso é claro, né, a expansão. Essas dívidas longas, elas estão cada vez mais dialogando com contratos de trabalho curtíssimos, então, essa é a realidade que a gente enfrenta, né? E, sobre o aumento da exploração do canteiro de obras, também queria agradecer a uma mestranda que está aqui, né, que trouxe um dado que é relevante,
que, finalmente, em 2013, o resgate, né, de trabalhadores em situação análoga a escravas em área urbana superou a área rural. Então, aquela dúvida do canteiro de obras, ela não existe mais. Quer dizer, ela não existia. É só uma coisa daquele pesquisador que põe em suspensão aquilo que, no fundo, ele, né, imagina que possa acontecer. E, finalmente, né, produzir em escala, né, produzir socialmente à escala, isso é uma interiorização de ritmos muito intensos de exploração, né? Mas é isso que eu queria trazer agora. Essa mundialização financeira ela vai se pondo, mas ela encontra reações, ela encontra um conflito premente, e esse conflito ele é apresentado cotidianamente. Então, as pessoas, nos seus modos de morar, no seu modo de ser e estar na cidade, elas constituem outros olhares e lutas sociais. Então, esse não é um processo liso, ele não se dá num espaço que não tem a produção e a redefinição dos sujeitos. Então, mais uma vez, a gente dialoga com projetos nessa Zona Oeste, que são projetos de planos populares. Então, são freios e fricções dessa propositura escalar que se põe. Então, é mais para evitar esse olhar dessa escala que ela só se põe de cima para baixo, né? Então, esses conflitos, eles denunciam esse esvaziamento, né? Eles apresentam a construção de uma crítica em ato, que eu acho importante. Às vezes, a gente espera que a crítica se apresente como um dado elucidado teoricamente. As pessoas estão produzindo a crítica a esse processo no ato, né, no modo de ser, no cotidiano. Então, uma menção, mais uma vez, ao plano popular. Nesse caso, é uma articulação do plano popular das